E aí, galera, voltando aqui para o nosso projeto, certo? Vamos aqui dar continuidade. Trouxe aqui um presentinho para gente, né? Para a gente conseguir seguir um pouco mais, entender o que é que está acontecendo. Basicamente aqui eu coloquei como é que vai ficar, né? No final de tudo, o nosso diretório, certo? Como é que vai ficar nossa estrutura de pastas aqui. Trouxe também aqui, ó, uma coisa para vocês, até mesmo para se vocês quiserem utilizar como, sei lá, estudo e tal, acho que é até válido. Isso aqui é um mermaid, né? Eu consigo criar um diagrama de classe, eu acho que eu já até mencionei diagrama de classe UML em algum momento para vocês. É basicamente a gente clicando aqui, ó, e indo em Open Preview, a gente vai, ó, consegue ver aqui um diagrama de classe. Então, eu criei aqui uma reestruturação, né, para o nosso projeto, né? A gente já viu encapsulamento, viu um pouquinho de composição. E aí a gente vai focar agora nos próximos pilares da orientação a objeto, que no caso são os próximos três, que seriam abstração, herança e polimorfismo. Óbvio que acho que o polimorfismo a gente vai ver, né, dentro da instância do nosso colaborador dentro da classe de usuário, certo? Porque a gente vai continuar recebendo um colaborador, só que essa nossa classe, colaborador, ela vai ser agora uma classe abstrata, certo? Alguns atributos aqui do usuário eu removi, né? Coloquei aqui no colaborador para fazer mais sentido, porque o usuário ele é apenas algo que a gente usa para verificar, né? Eita, começamos muito bem. Problemas técnicos apenas. Problemas técnicos. Voltando, né? A gente vai aqui, ó, manter esses métodos, certo? Que já existem. A gente vai pegar aqui, né, o nome do que estava no usuário, data de nascimento. A gente vai também ter uma mudança aqui, como a gente referencia o nosso superior, né? Porque para a gente fazer essa modelagem aqui de classes abstratas, aquele autorrelacionamento que vai acontecer entre essa classe aqui, ó, que ela recebe também um gerente, que é uma classe que a implementa, vai ser justamente para a gente poder fazer esse autorrelacionamento, só que atrelando o superior na própria classe do colaborador de forma abstrata, certo? Então a gente vai ter uma recursão aqui dentro desses objetos, certo? E a gente vai instanciar com base no nosso perfil de acesso, certo? Que é o que a gente vai ter aqui como parâmetro para saber se esse cara ele vai ter um perfil de gerente, ou de funcionário, ou de administrador, que vai ser os três perfis que a gente vai ter por enquanto. Ok? Ok. Então aqui ó, a gente vai ter também que o nosso o nosso colaborador vai ter alguns métodos aqui, certo? Alguns serão abstratos, algumas propriedades aqui, né? É, serão, não, na verdade, propriedades não, né? A gente vai ter só esse método aqui de forma abstrata, que a gente vai ser como a gente vai obter o nosso cargo, a gente pode criar aqui um public abstract cargo, né? E depois compor ele com o menu. Então a gente pode também fazer essa alteração. Mas aqui eu acho que a gente já tem bastante coisa, né? Então aqui a gente vai ter que nossa classe abstrata, que vai ter a concentração, né, de toda essa lógica aqui. A gente vai reutilizar ela na classe de funcionário, que ele vai ser aquele responsável por fazer a conclusão dessas tarefas, certo? E aqui na nossa classe gerente a gente vai ter, né, um comportamento diferente, ela vai herdar todo esse comportamento que é comum entre as duas, né? Por isso que a abstração a gente está abstraindo o que se repete entre as duas classes e pegando comportamentos diferentes em classes que implementam essa classe abstrata. Isso vai ficar mais claro quando a gente colocar isso no código, né? Eu vou fazer algumas explicações lá também.
Então aqui, né, depois se der tempo a gente cria a nossa classe de tarefa, mas o principal foco aqui é a gente estar estudando os pilares da programação orientada a objetos e hoje a gente vai ver abstração e, obviamente, herança, né? Porque quando eu crio uma classe abstrata, eu só consigo instanciar ela com a classe que a implementa. Eu não consigo instanciar a classe colaborador. Eu preciso que o meu colaborador seja algum desses outros dois tipos, certo? Isso vai ficar mais claro lá para frente, certo? A gente pode fazer algumas demonstrações, mas vamos focar aqui porque a gente tem bastante coisa para fazer, né? Bom, vamos aqui na nossa classe usuário, né? A gente vai ter que retirar algumas coisas aqui. Primeiro eu quero fazer algumas alterações aqui, certo? Deixa eu ver aqui. A gente vai usar aqui o nosso diagrama para a gente estar seguindo, certo? Então o que é que eu quero na minha classe usuário? Eu vou continuar com o meu ID, o perfil de acesso, o nome e a data de nascimento vão para a classe do colaborador. Então eu vou copiar aqui, apertar Ctrl X, certo? Vou levar essas propriedades lá para a classe do colaborador. E por enquanto é isso, né? A gente não vai ter mais aquele método de atualizar os dados cadastrais aqui, certo? Essa atualização dos dados cadastrais, ela vai se tornar a atualização de dados pessoais do nosso colaborador. Então a gente pode pegar aqui, ó, certo? E a gente pode fazer o seguinte. O usuário, ele pode mudar o e-mail, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente também vai manter aqui, né? Eu tinha tirado aqui, mas a gente vai manter essa lógica aqui de atualização dos dados cadastrais. A gente vai passar todos esses parâmetros aqui. Só que aqui para o usuário, eu vou atualizar apenas o e-mail, certo? Para o colaborador, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar dentro do colaborador, certo? Que pertence à nossa classe, um método atualizar dados pessoais. E eu vou passar o nome e a data de nascimento. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no meu colaborador, deixa eu gerar aqui, ó, o próprio método dentro da classe colaborador. Vamos ver se ele vai. Acho que ele gera. Cadê? Já, olha lá, not implemented yet. Exception, certo? Então aqui a gente vai voltar aqui, a gente vai colocar que ela é um public mesmo, certo? A gente poderia até pensar aqui que ela poderia ser uma protected, certo? Vamos colocar aqui a nossa, a nossa data de nome, né? A data de nome, o nosso nome e a data de nascimento. E aqui a gente vai utilizar ela aqui nessa classe. Deixa eu ver aqui o que está dizendo. Is not accessible due to protection level, né? Então aqui eu comi bola, aqui tem que ser public, certo? Certo, então aqui ele já vai conseguir enxergar aqui a nossa função e a gente vai, ao atualizar os dados cadastrais lá do perfil do nosso usuário, a gente vai poder atualizar tanto o e-mail como os dados do nosso colaborador, certo? Então aqui a gente vai manter esse método aqui, vou atualizar aqui o nosso diagrama de classes. Então eu vou vir aqui no nosso usuário, cadê o usuário? Tarefa, colaborador, usuário. Aqui a gente vai aqui nos métodos, né? A gente vai remover esse atualizar e-mail, né? E a gente vai manter o atualizar dados cadastrais. Vamos manter assim, certo? Beleza. Bom, voltando aqui para o nosso usuário, né? Vamos ver aqui, ó, ele já está compondo aqui pelo nosso colaborador, tem a string de senha, o e-mail, o perfil de acesso e o ID. Ok.
Agora vamos ver aqui os nossos métodos, né? Esse método aqui já estava pronto da última aula, que é o que tem aqui, né? No nosso usuário. Não pode clicar aqui que senão vai para outra tela. Vamos lá, vamos explorando novas tecnologias. Então vamos lá, atualizar a senha já existe aqui, né? Ele vai receber a senha, vai conferir se ela está vazia ou se tem pelo menos uma quantidade de caracteres decente. E caso ela não cumpra, né? Caso ela cumpra, né, esses requisitos, na verdade, ela vai cair aqui nesse if, vai disparar esse erro no console e vai retornar, ou seja, não vai permitir a atribuição da nova senha na senha do nosso usuário. E aí ele vai lançar esse erro aqui. A gente poderia até pensar aqui no exception, ter um sistema de notificações, por enquanto vou manter aqui no console mesmo, sabe? Vamos lá. Então, aqui vamos definir, né, o superior, o diretor. Aqui agora a gente não vai mais passar, né, uma string, a gente vai passar um usuário. A gente vai passar o usuário do. Calma lá. Usuário? Não gosto. Deixa eu ver aqui. Usuário. Definir superior, vou passar um usuário. Faz sentido isso? Ou passa um colaborador? É porque o usuário tem um colaborador, né? Mas eu posso passar só o colaborador deste usuário. Mas deixa eu conferir. Tá, deixa eu ver aqui o código. Aqui acho que vai ficar mais claro quando a gente fizer aqui as alterações na nossa classe aqui do colaborador, né? Quando a gente transformar ela em abstrata. Faz muito sentido, né? A gente não precisa do usuário aqui. A gente estaria passando informações para esse método aqui, né? Muito importante, né? A gente estaria passando, sei lá, a senha, né, do nosso usuário, o e-mail dele, do nosso colaborador. Eu quero passar só a instância do nosso colaborador, né? Não vou passar um usuário. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o nosso diagrama de classes. Deixa eu abrir aqui o README. Usuário. Aqui eu vou passar vou passar um colaborador, certo? Aqui eu vou passar um colaborador. E a gente não vai mais definir, né? Esse cara aqui. Por enquanto vamos deixar assim, né? Mas aqui a gente vai fazer algumas alterações quando a gente transformar a classe em abstrato. Aqui, só para parar de aparecer esse erro, esses métodos, essas propriedades agora, né? Elas estão dentro do nosso colaborador. Então vou colocar aqui colaborador, ponto, né? Certo? Deixa eu ver aqui o mais está apitando. Esse cara aqui não existe mais aqui, não. O nome aqui eu vou passar string nome aqui, né? No nosso construtor do colaborador e vou atribuir ele ao nosso nome aqui, certo? Ah, tá, deixa eu ver aqui. Aí aqui eu vou passar o nosso nome. E tá faltando uma coisa aqui para o nosso usuário, para ele passar aqui, que seria a data de nascimento, que vai ser date time, data de nascimento. Eu vou passar aqui. Eu vou colocar um date time.
Data nascimento. Aqui, certo? Ok. Deixa eu ver aqui o que mais. Agora aqui a gente vai ter o nosso colaborador, né, sendo construído aqui, passando esses atributos que a gente trouxe aqui, né, no construtor do nosso usuário. Ah, tá, o que é que a gente pode fazer mais aqui? Vamos conferir aqui se os nossos métodos já estão todos implementados, como a gente estava querendo. O método void que recebe o colaborador, a gente já tem aqui, né, que é o de definir o diretor, o superior direto do colaborador. A gente tem o nosso método toString aqui, o de gerar senha aleatória. Não está aqui de gerar senha aleatória, né? Vamos colocar ele aqui. E aí, para eu representar aqui no meu diagrama esse método, eu coloco um menos aqui, porque esse método ele é private, certo? Então aqui é o que vai definir ele como privado. Então eu coloco aqui, né, que ele é um método e falo que ele vai retornar uma string. Esse aqui é o retorno do meu método no diagrama de classe, certo? Então aqui vai retornar um string, esse cara aqui vai retornar vazio, esse aqui também. Esse aqui é o colaborador, que é uma propriedade que é pública, né? Ela tem um get public, certo? Mas ela tem um private set. Então aqui, ó, coloquei só o mesinho aqui mesmo, certo? Por enquanto. Depois eu vejo se no diagrama de classes, com nossos modificadores de acesso e private set, se esse mais aqui para as propriedades significa, sei lá, elas são um public set ou public get, certo? Vamos lá então. Tá, beleza. A gente já tem aqui o nosso usuário estruturado, a gente atualizou aqui o nosso diagrama de classe, certo? O gerar senha aleatória. Então aqui o que que a gente vai fazer? Vamos transformar, certo, a nossa classe do colaborador em uma classe abstrata. Essa classe abstrata, o que é que vai acontecer, né? Ela vai ser o ponto base para a gente fazer a implementação da classe funcionário e da gerente. Existe um método aqui que a gente vai criar que é o de, meu Deus, um método que a gente vai criar que é o de obter o cargo. Então vamos logo aqui se adiantar e criar aqui um enum de cargo, certo? Então vamos aqui enum, cargo enum. Ah, não, meu Deus. Então aqui no cargo enum, o que a gente poderia ter? A gente pode ter, sei lá. Tá, vamos seguir nessa avenida aqui. Vamos ter analista, vai executar a tarefa, vai cadastrar a tarefa, sei lá. Então, os analistas vão ser gerentes, certo? E os desenvolvedores vão ser apenas executores de tarefas. Então, vamos apagar esse Deus aqui, vamos deixar só analista e desenvolvedor, certo? Então, o que é que a gente pode fazer, né? Ou talvez isso aqui quebra até um pouco o clima, né? Porque falar de trabalho enquanto a gente está codando, não. É, vamos colocar outra coisa aqui. Vamos botar, sei lá, vamos botar gerente mesmo, certo? Vamos construir esse conhecimento, sabe? E funcionário, certo? Então aqui a gente vai ter que eu tenho um gerente, um funcionário que responde a ele, certo? Isso aqui não vamos imaginar um negócio muito complexo também por enquanto. Vamos só focar em construir os nossos pilares, né? Então aqui, ó, vamos dar logo uma refatorada aqui nesse método. Vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui, né? Toma aqui, aqui, toma aqui. Então eu vou só retornar isso aqui. Não precisa disso. Vou colocar aqui a setinha pra gente. Toma, aqui toma e já era, certo? Vamos dar uma diminuída aqui no nosso gerenciador de arquivos, certo? Vamos deixar aqui nossa modelagem um pouco pequenininha, mas que dê para a gente ver aqui.
Tá, vamos lá. Ah, Vamos agora fazer as alterações lá na nossa classe colaborador, senão a gente vai ficar aqui enrolando, 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 não vamos fazer nada. Então, vamos lá. Obter cargo, a gente já criou o cargo, né? Então aqui, ó, a gente pode vir aqui, certo? Dizer que essa é uma public abstract class, certo? Ou seja, eu não consigo fazer um new nessa classe aqui. É impossível, certo? Tanto é impossível que, olha que loucura, porque a gente estava fazendo um new nessa classe, né, lá no usuário. Agora a gente não consegue mais, certo? A gente não consegue mais. Por quê? Porque essa aqui é uma classe abstrata. Você não pode criar uma instância de uma classe abstrata tipo ou interface, né? Então aqui colaborador. Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui, né? A gente vai ter um to-do aqui para fazer, que é justamente criar um método para que o ah, nosso perfil de acesso defina qual a instância do colaborador, seja ele gerente ou funcionário, definir qual o tipo será instanciada. Certo? Talvez. Deixa eu ver se está fazendo sentido. Que geralmente cria um método para que o nosso perfil de acesso defina qual é a instância do colaborador, seja ele gerente ou funcionário. Ou seja, tá? Definir qual o tipo instanciado. Será instanciado. Beleza. Então aqui ó, a gente vai deixar por enquanto isso aqui apitando. Porque isso aqui vermelho é um indicativo que tem problema aqui para resolver, certo? Não tenhamos medo do vermelho do nosso console, porque a vida é isso, tá? Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui, vamos criar agora, vamos criar, esse aqui já está criado, né? O nosso perfil de acesso. Vamos transformar nossa classe aqui em abstrata, vamos criar aqui esses métodos que ela precisa, né? Vamos conferir aqui, ó, eu não vou criar por enquanto no nosso colaborador, e percebam, tá? Percebam. Essa classe não pode ser instanciada, mas ela pode compor a nossa classe usuário, certo? Então aqui, ó, quem vai poder instanciar, quem vai poder dar esse new no colaborador da nossa classe aqui no construtor, vai ser a classes, ou vai ser a classe ou classes que vão implementar esse colaborador aqui, certo? Então vamos aqui no nosso colaborador, certo? Vamos criar aqui um public abstract. A gente pode ter, dentro de uma classe abstrata, certo? A gente pode ter propriedades abstratas. Abstract, certo? Aqui a gente vai criar agora o nosso enum, né? Cargo, enum, cargo, certo? Aqui, essa classe, quando eu crio algo abstrato, certo? O que que acontece? Eu vou mover essa propriedade lá para baixo para separar ela das propriedades que são realmente concretas, né, da nossa classe abstrata. Vou deixar ela separada aqui, certo? Para a gente manter uma certa organização, saber onde é que estão as coisas. Então aqui, ó, a gente também vai ter, não precisamos mais desse método, né, obter cargo, porque esse cara aqui, ele já é o nosso cargo aqui obtido. A gente pode acessar ele através da propriedade de apenas leitura, certo? E aqui a gente vai ter um protected set. Por que um protected set? Porque quem vai realmente implementar esse cara aqui vai ser as classes que a implementam. Então elas precisam estar no mesmo namespace, certo? E essas classes que implementam vão poder
setar aqui. Se eu coloco private, essas classes elas não conseguem implementar esse cargo aqui, certo? Ou conseguem? Deve conseguir, vamos ver. Eu gosto dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Colaborador.cargo set abstract properties cannot have private accessors. Nossa, mano, o cara tá atualizado, tá ligado? Vamos embora que o bagulho é doido. Vamos mover aqui para pelo menos manter aqui uma certa organização alfabética, né? Botar esse método aqui em cima e, né, atualizar dados pessoais, certo? Depois a gente atualiza aqui. Por enquanto eu vou seguindo aqui. Então aqui a gente vai ter o definir superior, né, o diretor. Esse diretor aqui, ó, esse gerente que a gente ainda vai criar essa classe. Por enquanto eu não vou fazer essa propriedade aqui na classe abstrata. Vou primeiro verificar esses outros métodos aqui. Depois a gente cria classe gerente e funcionário. E a gente vai ver aqui é o que a gente vai conseguir utilizar esse construtor para preencher aqui essas propriedades, certo? Do nosso objeto final. E quem vai definir o nosso cargo vão ser justamente a instanciação do dentro, né, encapsulado dentro dos construtores dessas classes aqui funcionário, certo?